Olá pessoal, estamos aqui para começar mais uma aula do 8º ano e hoje nós vamos iniciar o nosso conteúdo do 2º bimestre e é um conteúdo que particularmente eu gosto bastante e eu acredito que vocês também vão gostar porque faz parte da vida de vocês e principalmente do dia a dia de vocês. Nós vamos falar sobre arte urbana, né? E aqui a gente tem um exemplo de eco street ou eco grafite, que é o quê? Grafite é combinado com elementos da natureza. Como, por exemplo, aqui, né? Eles tinham já uma árvore e o grafite foi incorporado na própria árvore que tinha ali para tornar mais interessante, ser uma arte híbrida, usando várias formas de leitura ali. Então, vamos seguir. Nesse capítulo, a gente vai falar sobre a trajetória dessa arte urbana. Hoje, quando a gente fala de arte urbana, o que a gente mais lembra é do grafite, da cultura hip hop, entre outras coisas. Mas a gente vai ver outras manifestações ao longo da unidade, como a música e a dança, tá? Não se restringe somente ao grafite ou às artes visuais, a gente pode ter outras linguagens que também trabalham a arte urbana. Aqui a gente tem um exemplo legal, tá? De uma intervenção, é um stencil, essa técnica, nós vamos falar dela depois, onde um fotógrafo conseguiu capturar bem na hora que a moto estava passando, né? Foi uma intervenção que eles fizeram, na verdade, combinada. E ficou muito legal que essa mistura da arte visual com alguma interferência externa no meio urbano. Então vamos lá, vamos pensar como que começou essa arte urbana. A gente não tem uma data, um local e um como. Nesse dia nasceu a arte urbana, a primeira pessoa fez arte urbana. O que a gente sabe é que um dos pioneiros foi o Tomé Joseph Kaiselack, tá? Ele morreu em 1831 e ele vai ser um dos pioneiros nessa ideia de arte urbana. O que ele vai fazer? Ele vai registrar o nome dele nas paredes durante todo o Império Austro-Húngaro. E no início do século XIX, ele vai ser o precursor do que a gente pode chamar hoje de grafite, né? Porque ele vai registrar nas paredes também a arte. Aí aqui a gente tem uma curiosidade, que é da apostila de vocês também, que é sobre o Muro de Berlim. Olha só, no final dos anos 80, o Muro de Berlim, que dividia a capital da Alemanha entre oriental e ocidental, foi intensamente utilizado como tela de grafites. O que vai acontecer, gente? Esse muro, ele vai registrar um momento muito tenso da história, né? Vocês já estudaram isso em história, se não estudaram, vão estudar ainda, de um muro que foi construído onde um lado não podia passar para o outro lado. E se tentasse, geralmente essas pessoas eram presas ou mortas. E esse símbolo de divisão, de guerra e de resistência, ele se transformou num lugar onde as pessoas começaram a se manifestar artisticamente, tá? Primeiro através de inscrições de pichações e depois com o grafite. Agora nós vamos falar sobre as técnicas de arte urbana, tá? Primeira coisa que nós temos aqui é o picho. E agora a gente precisa entender uma coisa. Nós temos o picho com X e o picho com CH. Esse que nós vamos falar é o picho com X, então não confunda uma coisa com a outra. O picho, ele é uma forma anárquica e ligeiramente à parte do circuito de arte tradicional da pintura e vai usar a tipologia. O que é tipologia? Tipos de letra, é como se fosse os diversos desenhos da letra, isso que é tipologia. Então, ó, picho com X é considerado arte, a gente tem um exemplo aqui, tá? Então não confundam, picho com CH, que é a pichação, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, e aí não vai ser considerado arte. Na sequência do picho, ó, a definição. Quando a gente fala de picho ou de pichação com CH, nós estamos falando do quê? Ó? De qualquer rabisco que pode ser feito em paredes ou em superfícies de prédio sem autorização. Pichação com CH é crime, tem lei contra a pichação, então não confunda uma coisa com outra. Talvez você vai ler nossa apostila e vai ter lá picho com X e fala assim, professora, pichação é legalizado porque está no livro e eu vi. Se for com X, é legal, se for com CH, não, tá? E com X está relacionado a uma tipologia, a tipos de letra, formas de desenhar a letra, tá? Seguindo, nós chegamos no grafite. Por que eu coloquei essas duas formas? Porque se você for pesquisar na internet ou em vários livros, ela vai aparecer das duas formas. Originalmente, grafite com 2 Fs, grafite ou grafite, que é o formato brasileiro que a gente pode falar, mas as duas formas são aceitas, tá? Mesmo no Brasil. O que é o grafite? Primeira coisa que eu tenho que saber. Grafite é uma pintura mural.
As pinturas murais são aquelas que dependem de uma estrutura fixa, de um muro ou de uma parede. Se a gente pensar, qual foi a primeira pintura mural que foi realizada? Alguém sabe aí? Foi a pintura rupestre. Os povos primitivos já tinham a experiência com pintura mural. E os anos foram passando, os séculos foram passando, na verdade, e aí a gente chega no grafite, que também é uma pintura mural, que vai utilizar spray, principalmente, e vai ser hoje 100% aceita no mercado da arte. Quando o grafite começa, ele é um pouco questionado justamente por causa da pichação com CH, porque a pichação é crime, a pichação ela está geralmente ligada ao vandalismo e ao mundo do crime. Então, quando o grafite surge, há aquela dúvida nas pessoas se não é a mesma coisa. E aí, com o tempo, o grafite vai se desenvolvendo e as pessoas começam a aceitar o grafite como arte, e atualmente no mercado da arte o grafite é muito aceito, né? Os grafiteiros, eles são pagos e muito bem pagos para produzir os seus muros, os seus painéis e às vezes produções gigantescas, como algumas que nós vamos ver daqui a pouco. Ele surge na década de 60, na Filadélfia e em Nova York, são os dois polos onde o grafite vai surgir. E dentro da cultura hip hop, num contexto de subúrbio, de pobreza, desigualdade, ele nasce como uma arte de protesto. Olha só, como que o grafite começa? Com o ato de assinar um codinome ou um apelido no espaço urbano. Gente, esse nome e esse codinome, eles são criados para descaracterizar a pessoa que faz a arte. Então assim, como que é o nome do grafiteiro? Da grafiteira, Ariadne. Para eles não soava legal utilizar o nome de batismo como nome artístico, como nome de grafiteiro. Então eles fazem codinome. Aqui em Curitiba nós temos um grafiteiro que eu conheço, o Café, né? É o nome dele, o codinome dele de grafiteiro. Aí, se você for olhar, cada vez que você olhar um grafite no muro, quando você passar pela cidade agora a gente quase não tá saindo, né? Mas quando você sair até mesmo de carro, olha, sempre vai ter assinatura. Ou o codinome do grafiteiro, ou o nome da crew. O que é a crew? Professora, crew é um grupo, ok. Mas no caso do grafite, da cultura hip hop, a crew é aquele grupo que grafita junto. Então, geralmente, eles têm a mesma assinatura. Eles grafitam juntos, eles fazem o mesmo trabalho, o mesmo muro, eles trabalham realmente em equipe. E aí a assinatura é dessa crew. Então, ou a assinatura é o codinome do grafiteiro ou da crew. Como que ela surge? Ela servia para marcar o lugar por onde aquele grafiteiro tinha passado, estabelecendo uma comunicação com as outras pessoas e principalmente com os outros grafiteiros. O grafiteiro tal passou por ali, ele grafita. O outro vem, viu que ele passou por ali, de repente grafita, quase uma comunicação, tipo, passei por aqui. Entendam, não é a marcação de território igual a da pichação, tá? A pichação que é crime. A pichação que é crime envolve um duelo de grupos rivais. Aquele grupo pichou aquele muro, ou todos os muros daquele bairro, o outro grupo vai querer fazer mais ainda, porque eles estão competindo, tá? Uma rivalidade nesse sentido. Então, no grafite não vai ser isso. Temos exemplo desse grafite, ele está na apostila de vocês, eu não sei se vocês estão com ela, mas já coloquei aqui para facilitar, tá? Um exemplo de grafite muito bem feito, e o nome do grafiteiro é o Cobra, ele é bem famoso aqui no Brasil. E, gente, olha o tamanho desse grafite. Então, assim, alguns murais de grafite são gigantescos, e esse do Cobra é um exemplo, tá? Esse grafite dele foi feito em 2015 em Nova York. Seguindo. Fora a assinatura, outra base do grafite é a tag. O que vai ser a tag? A tag vai ser um traço rápido ou até mesmo um símbolo que representa aquele grafiteiro. Por exemplo, a gente falou aqui do Cobra. Ele assina escrevendo cobra, mas talvez ele poderia simplesmente desenhar uma cobra em específico. E toda vez que ele grafitasse algo, em vez de escrever o nome dele, ele colocaria aquela cobra. A partir do momento que eu olhei aquela tag, ou ele poderia colocar um K, porque ele assina cobra com K, então ele poderia colocar um K de algum jeito estilizado, toda vez que eu olhasse eu ia assimilar, aquele grafite é do Cobra. Então essas são as tags. É quase uma abreviação do nome, que pode ser uma letra, um apelido, ou até mesmo um desenho, tá? Um símbolo gráfico mesmo. Com o tempo, esse grafite, essa tag e essa assinatura vão se tornar mais complexas. Então vão vir as letras 3Ds,
Vão vir as letras com outros estilos e cada vez mais aperfeiçoados. E aí eu queria fazer uma pausa pra gente falar dos gêmeos. Esse é o codinome deles, os gêmeos, que são irmãos gêmeos, né? O Otávio e o Gustavo Pandolfo, tá? Eles são irmãos, são brasileiros, irmãos gêmeos, e eles grafitam juntos. O grafite deles é conhecido mundialmente, por isso que quando eu falo de grafite, mesmo que não tenha na apostila, eu gosto de citar eles, porque eles são o maior exemplo no Brasil que nós temos de arte no grafite. Eles grafitam monumentos pelo mundo. Eles raramente fazem um muro pequenininho, uma coisinha assim. Geralmente eles são contratados para fazer grandes murais, murais monumentais mesmo pelo mundo. Como que funciona a técnica deles? Primeiro, eles fazem um grafite que sempre vai ter referência da cultura brasileira. Então, ainda que seja em outro país, um elemento ou outro do grafite vai nos remeter ao Brasil. Eles usam, geralmente, cenas que envolvem família, crítica à sociedade, crítica política. Lembra que o grafite, ele surge de uma arte de protesto. O que é uma arte de protesto? Uma arte que vai criticar algo, que vai se levantar contra algo. Então, no caso deles, essa arte de protesto funciona dessa forma. E aí também, eles sempre vão ter a predominância da cor amarela. Então, todo grafite que vocês olharem deles, ou vai ter um personagem que é todo amarelo, ou, de repente, uma construção que é toda amarela, sempre eles vão optar pela cor amarela. Não tem uma explicação específica. O que eles dizem é que eles têm um apreço mesmo pela cor amarela. Aqui estão os irmãos, e ao fundo, já vou mostrar depois melhor para vocês, um avião da empresa Gol, que eles grafitaram, eles foram convidados para grafitar o avião. Aqui nós temos um castelo, se eu não me engano esse castelo é na Holanda, tá? Que eles grafitaram. Então veja, tem todos os elementos, mas tem um personagem principal que forma a torre aqui, que é amarelo. Outro personagem amarelo, então eles usam muito essa cor amarela. E na sequência, o avião da Gol que eles grafitaram. Então eles são bem conhecidos, por isso que eles são chamados para grandes trabalhos. Seguindo aqui, para falar de arte urbana, eu preciso falar de 3 coisas. Arte oficial, arte na rua e arte de rua, tá? Pra gente entender esse processo. Primeiro, arte oficial é uma arte urbana, mas ela é oficial. É a arte que é contratada por um governo. Por exemplo, eu vou inaugurar um prédio do governo e eu quero que algum artista faça uma escultura ou uma estátua para a gente colocar na entrada desse prédio. Esse artista é um artista oficial, ele é contratado de forma oficial. Esse artista é formado, esse artista geralmente ele é conhecido, é um artista de renome, então esse artista vem para fazer essa obra. Exemplo aleatório que eu estou usando, tá? Eu nem sei se isso aconteceu, mas enfim. O presidente assumiu. Eu quero que lá no Palácio das Alvoradas tem um quadro que esteja pintado isso. Isso é uma arte oficial. Eu vou contratar alguém oficialmente para fazer essa obra. E geralmente são pessoas conhecidas, tá? Então, arte oficial sempre ela vai ser contratada por prefeitura, por governo, entre outros. E ela vai ser colocada em espaços públicos ou espaços oficiais desse determinado governo. Na sequência, a gente tem arte na rua. O que é arte na rua? São artistas profissionais que escolhem a rua para manifestar e produzir a sua arte. Músicos profissionais que tocam na rua, pintores, desenhistas, às vezes uma equipe de teatro que resolve fazer uma intervenção numa praça, ou uma equipe de bailarinos que resolve dançar numa praça, no metrô, qualquer outro espaço urbano. O artista o artista na rua é o artista que tem um estudo, ele tem uma formação, mas ele escolhe a rua como palco da sua obra de arte, tá? E aí, na sequência, nós temos o artista de rua. Prof, na rua, artistas profissionais. Artista de rua é aquele artista que não teve estudo artístico, ele não se formou em nenhuma área de arte e ele vai atuar artisticamente na rua. É aquela estátua viva que fica lá esperando algumas moedas. Às vezes, é aquela pessoa que faz artesanato na rua e vende bijuteria artesanal e por aí vai. Esses são os artistas de rua, tá? Muitas vezes eles não têm estudo e aí com o tempo eles podem até buscar esse estudo. Mas no contexto geral, quando ele começa como artista de rua, ele não vai ter esse estudo. E é uma arte mais espontânea, ela não tem uma técnica específica, uma regra, nada disso. Ele produz mais livremente a sua arte. E aí nós chegamos
em outras técnicas de arte urbana que são ligadas ao grafite também. Primeira técnica que a gente tem aqui é o stencil. O stencil, gente, ele vai usar uma espécie de molde ou máscara. Como que funciona? Eu pego meu material, meu suporte. Geralmente, os grafiteiros e a galera que usa stencil para valer, eles vão usar folha de acetato, que é uma folha transparente mais durinha, ou até mesmo folhas de radiografia velhas. Ah, eu tirei um raio-x, uma radiografia da minha mão, faz anos, nem vou usar mais. Ele pega aquele material, ele prepara, tem todo um preparo para tirar o excesso de chumbo do material e ele vai usar aquela folha mais durinha. Ele faz o desenho, ele recorta os elementos que ele quer naquela moldura, né, porque tem que transformar numa máscara. Tudo aquilo que ele quer que vá tinta, ele recorta. Depois ele pega essa moldura, ele coloca no suporte, passa ou spray, ou pincel, ou rolo de tinta, ou esponja com tinta e espera um pouco. Depois que ele percebe que já fixou a tinta, ele tira o molde, ficou o desenho. Essa imagem que nós temos aqui se chama A Menina e o Balão. Ela é de um artista inglês chamado Banksy. Banksy é o codinome dele. O nome verdadeiro dele a gente não sabe, a gente não é conhecido o nome verdadeiro dele, muito menos o rosto dele, a gente não sabe a identidade real do Banksy. Mas esse é o codinome que ele assina nas suas obras. Ele usa stencil. Gente, tudo que tá preto na imagem aqui, ó, foi a parte que foi recortada do suporte. A parte que ficou no molde, vazada. Tudo que tá branco foi as partes que ele deixou sem recortar no suporte dele. E ele coloca e faz o stencil. E eu quero mostrar pra vocês uma curiosidade sobre essa obra. Há 2 anos atrás, se eu não me engano, ele refez, porque essa obra aqui foi feita num muro, numa parede, perdão. Ele refez essa obra como se fosse numa tela e numa moldura para ser leiloada. Essa obra foi leiloada, mas porém durante o leilão aconteceu algo muito diferente. Vou colocar para vocês o vídeo. Ele é de um telejornal brasileiro que noticiou o fato, então vamos assistir. Bom, acho que está sem volume, então vou deixar passando. Mesmo sem volume, para vocês verem. Vou ver se eu consigo erguer o volume, perdão. Não, o volume tá fora mesmo, pessoal. Vamos lá. Deixa eu arrumar para vocês aqui. Vamos ver se temos um volume. Perdão. Já vamos arrumar essa questão do volume. Peraí. Vou colocar de novo, vamos ver se vai rolar o volume ou não, tá? Talvez fique um pouquinho alto. Se não rolar, pessoal, o volume, vocês vão ter acesso a esse vídeo também no Classroom, tá? Aí o dono do muro arranca o muro da parede e vende por 200 milhões de dólares. E ninguém sabe quem é o cara. Ele aprontou mais uma, Mauro. Olha só. Ele fez uma das coisas mais inusitadas no mundo das artes plásticas, de leilões bilionários. Essa pintura que a gente está vendo aí, chamada Garota com Balão, de 2006, é uma das mais conhecidas dos artistas, foi leiloada em Londres por mais de 4 milhões de reais. Só que assim que o martelo foi batido, tá vendo? O rapaz está anunciando R$1 milhão, todo mundo olhou pro quadro e começou a acontecer isso que a gente vai ver agora. Vendido, 1 milhão. A tela começou a passar por um triturador que estava escondido dentro da moldura e todo mundo ficou sem entender absolutamente nada. Então olha só, o que aconteceu? O Banksy reproduziu a obra da Menina e o Balão para ser leiloada essa obra. Quando a pessoa que é responsável lá pelo leilão bate o martelo, a obra simplesmente começa a descer e a parte de baixo da moldura, que ninguém sabia, é óbvio, tinha um triturador e metade da obra é triturada ao vivo durante o leilão. Foi aquele rebuliço, as pessoas acharam que talvez o leilão receberia um processo, ou que o Banksy receberia um processo, que a pessoa que rematou a obra iria devolver. Mas olha que curioso, na página, na rede social do Banksy, ele deixou na época uma frase escrita, indo, foi. E essa frase tinha
relação com a obra, ou seja, a obra indo, ela foi, quase que ela se acaba, essa era a ideia do que ele vai dizer depois. E ele vai dizer o quê? Que essa era a obra, é desse jeito que era essa nova obra. E as pessoas tiveram a oportunidade de, pela primeira vez na história, verem a obra ser produzida no leilão. E essa obra, que foi arrematada por 4 milhões, a pessoa que arrematou não quis devolver, e se ela devolvesse e eles quisessem refazer o leilão, provavelmente ela seria arrematada pelo triplo do dinheiro que foi conseguido na primeira vez. Por quê? Ressignificou. O fato dela ter sido feita ao vivo deu um outro significado para a obra. Então, só para vocês entenderem como a arte urbana ganhou um papel. Quem diria que uma arte urbana de um artista, de um grafiteiro que trabalha com stencil, fosse ser arrematada por milhões? Então, para vocês perceberem o avanço que nós tivemos nessa ideia de arte urbana. E na sequência, a gente fala dos cartazes. O que são os cartazes? São essas folhas, geralmente folhas A4, né, a folha de sulfite, ou A3, que é um pouco maior, que vão ter desenhos e textos. E essas folhas, elas são coladas diretamente no suporte. Ou ela é colada na parede, ou ela é colada no poste, ela vai direto para o suporte. Eu não vou pintar a parede, eu vou pegar, fazer uma folha e essa folha vai ser colada na parede. Qual que é a função do cartaz? Comunicar de forma rápida e simples a mensagem. Por exemplo, nessa frase que a gente está vendo nesse cartaz, mais amor, por favor. O que será que essa mensagem nos fala? Ela nos fala de talvez ser mais gentil com o outro, de ter mais empatia com o outro, de prestar mais atenção no outro? Tem a ver com isso também. Mas essa ideia de mais amor, por favor, para fazer um cartaz desse, eu não preciso nesse cartaz colocar um texto gigantesco falando sobre empatia. O simples fato de eu colocar essa frase e a forma como eu escrevi, a tipologia, né, o tipo de letra, o tipo de cor que eu uso, isso já comunica o meu espectador. A ideia do cartaz é que de uma forma simples eu comunique, porque a pessoa não precisa parar na rua e ler o cartaz. Ela passando rapidamente, ela leu e ela já conseguiu passar refletindo sobre aquilo que ela viu. Talvez não tivesse palavras, talvez tivesse só uma imagem, mas essa imagem precisa falar por si só. Ou se ela tiver poucas palavras, aquilo que foi colocado no cartaz, ele precisa comunicar de uma forma clara e rápida, porque as pessoas estão passando. O meio urbano, ele não para. Então, todas as mensagens que são comunicadas no meio urbano, elas precisam ter uma linguagem fácil e que seja de rápida interpretação do espectador. Então, um exemplo de cartaz. E a gente chega no exemplo do adesivo, ou stickers, né? A gente pode falar das duas formas. Vocês estão vendo na minha mesa aqui, eu trouxe vários exemplos de stickers. O que são stickers? São desenhos de pequenas dimensões que podem ser feitos com canetinha, lápis de cor, tinta, mas precisam ser feitos de forma artesanal. Não rola eu fazer no computador e imprimir. O sticker na cultura hip hop e no grafite, ele é feito de forma artesanal. E ele geralmente é colado em superfícies de metal, placa de trânsito. Comece a analisar as placas de trânsito quando vocês passarem andando de carro, se vocês conseguirem ver a parte de trás das placas. Geralmente, principalmente nos centros das grandes cidades, tem os stickers colados, ou separadinho, ou meio que embolado, daí chega um cola, chega o outro cola. Então a ideia dos stickers é ter essa cor mesmo, esses pequenos desenhos nas placas. Essa imagem que eu coloquei para vocês aqui, tá falando de times de basquete, mas nós temos o exemplo da apostila de vocês, de stickers, olha só. E é colado numa placa, percebem? Então, vários desenhos de pequenas dimensões, inclusive de pessoas provavelmente procuradas, às vezes que desapareceram e a família está procurando, eles fazem no formato de stickers e colocam. Então aqui na mesa a gente tem vários exemplos. Prof, qual é o tema dos stickers? Qualquer tema, desde doces, fofinhos, com carinha, até, por exemplo, falando de redes sociais, falando de marcas, falando de temas livres, tudo aquilo que é moda no momento, como por exemplo, essa imagem do pedaço de pizza, imagem de cupcake, de diamante, todas essas coisas que se tornam moda por um momento, elas acabam se tornando stickers. E a ideia do sticker é que ele seja bem colorido, bem pintado. Percebam que aqui a gente não vê tanta cor, né? Mas a ideia é que ele seja colorido por quê? Para chamar a atenção daquela pessoa que está na rua, no meio urbano, e que ela passa rápido. Então ela passa
e olhou rapidamente, ela já conseguiu captar alguma coisa das imagens. Então, nós temos aqui os exemplos dos stickers. E sempre pequenas dimensões, tá? Pra galera que gosta aí de fazer temas de planetas, espaço e tudo mais, né? Temos um aqui também. Então, sempre de uma forma muito rápida a comunicação com os stickers. E aí, a gente vai chegando ao fim da nossa aula para falar da nossa atividade. Vocês vão ter que produzir um cartaz, tá? Então, lembra lá, o que é cartaz? Eu faço numa folha 4 ou numa folha 3. Vocês podem ficar livres para fazer numa folha A4. Esse cartaz precisa comunicar algo de forma clara e objetiva. Seja imagem, seja escrita, tem que ser pouca coisa. Se eu colocar muitas informações e a ideia de um cartaz é o espaço urbano, eu não vou conseguir comunicar da forma que eu deveria as mensagens daquele cartaz. Então, eu preciso ser mais objetivo no meu cartaz. Então, ó, criar um cartaz com imagem, mais frase ou palavras. Ah, prof, eu não quero fazer uma frase, eu vou fazer um desenho e vou colocar uma palavra só. Pode? Tranquilo. Que expressem o seu desejo para esse tempo. Esse momento que nós estamos vivendo, de Covid-19, quarentena, isolamento, incertezas. Faça um cartaz, se você pudesse fazer um cartaz que seria colocado para as pessoas que estão andando na rua, que às vezes estão sofrendo de ansiedade, estão sofrendo com essas incertezas mesmo, às vezes tem algum parente que está doente ou perdeu alguém com Covid-19. Qual seria a mensagem que você mandaria para essa pessoa através de um cartaz, se você não pudesse falar com ela? Pensa lá, a sua frase, as suas palavras, ela não pode ser escrita de qualquer forma. Eu preciso usar uma tipologia. O que é tipologia? Tipo de letra. Precisa ter um tipo de letra específico para se escrever, para que eu comunique de uma forma mais eficaz. Então, qual é o tipo de letra que eu vou colocar aqui? Pensa nisso. A imagem, posso fazer um desenho cheio de detalhes, um desenho pequenininho? Pensa num desenho que ele seja mais simples, mas que ele represente aquilo que você quer mostrar. Seu cartaz precisa passar uma mensagem de forma clara, lembre-se disso, ok? Posta depois no Classroom, a sua atividade, e não descarta ela, guarda, porque quando a gente retornar, eu quero expor as atividades que nós estamos fazendo nesse tempo de isolamento, ok? Muito obrigada e até a próxima aula!